Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias às 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário. E por que esse devocional? A palavra de Deus é aquela que cura, é aquela que transforma, é aquela que muda vidas. E eu venho assistindo agora nos últimos dias documentários que falam ali, até posso passar depois para vocês, que falam sobre a conversão de pessoas simples, pessoas que não sabem ler, pessoas que não entendiam quem era Deus verdadeiramente, pessoas que tinham as suas vidas destruídas. E essas pessoas, elas vão contando o relato das suas vidas, o relato de como Cristo tocou nelas. E, em particular, uma senhorinha contando. Ali se passa no Nordeste, né, este documentário. Então, aquelas casas de barro, ruas sem asfalto, elas tinham que pegar água de poço, e essa senhorinha falando que ela era uma pessoa que vivia de casa em casa, fofocando, e quando ela não sabia das notícias, ela ia lá e perguntava, ia lá na porta da pessoa e perguntava, né, as situações. E ela via aqueles crentes ali indo de porta em porta, entregando panfletinho, falando da palavra de Deus. Guilherme, bom dia. Falando da palavra de Deus, entregando aquela palavra. E diz que ela pegava aquele panfletinho e jogava assim no chão, desdenhando, né, os crentes. E ela questionava o que esse povo está aí falando, né, de porta em porta desse Deus, mas ninguém vai com eles. Ninguém segue eles. E ela ia tocando a vida dela dentro daquele contexto de fofoca, dentro daquele contexto de maledicência ali no meio dos vizinhos. E aí teve um dia que ela estava, tinha um culto ali perto, e ela foi pegar água no poço. E para pegar água no poço, ela precisava passar por esse local. E diz que ela foi se aproximando e ela parava e ela ficava ouvindo a palavra. E ela ia mais um pouquinho e ela ficava ouvindo a palavra. E daqui a pouco ela se viu na porta deste local. A menina que estava ali ministrando convidou, disse: Dona Maria, entra. Ela disse: não, eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador hoje, agora. Então, a palavra de Deus, mesmo ela não estando ali dentro daquele contexto, ouvindo de fora, o Espírito de Deus veio e tomou conta dela. Por isso que nós não devemos nos calar. E a palavra de Deus, quando o Espírito nos toca, quando o Espírito vem e nos preenche, nós não conseguimos mais ficar calados, nós não conseguimos mais ficar de boca fechada. Nós precisamos falar de tudo aquilo que o Senhor fez em nós. E é por isso que eu estou aqui todas as manhãs falando dos grandes milagres que esse Deus fez na minha vida e dos grandes milagres que Ele ainda vai falar, dos testemunhos que eu ainda vou contar. E essa palavra que é viva, ela vem e transforma, ela cura enfermos, ela nos tira de locais, de regiões escuras onde nós não conseguimos enxergar a luz da vida. Umas vidas vazias, né? Vidas sem sentido, vidas sem propósito. E este Deus, ele vem e nos traz o propósito de vida. Esse Deus, ele vem e nos fala: olha, você pertence a um povo agora, você não está mais sozinho. Esse Deus, ele vem e fala: olha, nós temos uma aliança, o teu fim, conforme fala lá em Apocalipse 21, se eu não me engano, deixa eu ver se é o 21, o nosso fim, nós já sabemos, o nosso fim é um fim alegre, nós temos uma aliança com esse Deus, e uma aliança de vida. Deixa eu ver se é o Apocalipse 21. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Nós já temos o nosso fim, e com este Deus a nossa vida ela é totalmente transformada. Então, nós vamos finalizar o último capítulo de Neemias hoje, capítulo 13. E aqui Neemias ficou 12 anos ali governando o povo ali dentro daquele contexto.
E enquanto ele estava ali governando, enquanto ele estava ali liderando e fazendo com que as leis do Senhor, as leis que haviam sido dadas para Moisés, realmente fossem executadas, o povo estava andando. Mas quando Neemias volta lá para o rei, e depois ele retorna para Jerusalém, o povo estava de novo nos mesmos pecados, estava de novo na mesma lama, na mesma sujeira. Quando nós não conseguimos nos alinharmos na presença do Senhor, buscando Ele, insistindo contra a nossa carnalidade, verdadeiramente, nós vamos estar sempre nos sujando na lama do pecado, na lama da prostituição, nos vícios, naquilo que a nossa boca vem e fala, na maledicência, na fofoca, nos comportamentos que não agradam ao Senhor. Agora, quando nós realmente nos dispomos a estar na presença do Senhor, fazemos uma aliança e pedimos a ajuda dele para tocarmos a nossa vida, ele é quem nos fortalece. Ele é quem age em nós e através de nós. Ele é quem vai à frente. Então, esse povo aqui, de novo, estavam fazendo as mesmas transgressões. Nós vamos ler, vamos orar então para nós começarmos e vamos ler essa última parte aqui de Neemias, que é triste, na verdade, vermos que tantas vezes nós estamos voltando para a lama de onde Cristo nos deixou, para a lama do pecado, né? Quando estarmos alinhados com Ele nos traz a paz que excede todo e qualquer entendimento, quando estarmos alinhados com Ele nos traz a vida em abundância. Eu vou orar então para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por quem tu és, meu Deus, eu te agradeço pelo teu amor infinito, eu te agradeço, Senhor, porque tu és misericordioso, Senhor, e todos os dias o Senhor vem, Senhor, e nos limpa e nos dá a oportunidade de estarmos contigo. Senhor, alinha os nossos passos na tua presença. Ajuda, Senhor, para que nós possamos entender os erros e que nós possamos nos redimir na tua presença, Senhor, e então termos a totalidade de quem tu és em nós, em nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, sê conosco nesse momento, Senhor, e nos ajuda a entendermos das tuas verdades para que nós possamos estar firmes, com passos firmes, olhando para a tua face, Jesus, e entendendo que não há vida se não for na tua presença, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. E aí eu lembro que a Maria, essa senhorinha que estava contando o testemunho dela, ela falava, e aí o entrevistador perguntou para ela, olha, o que mais mudou na sua vida, Dona Maria? E ela falou, o amor ao próximo. Primeiro, né, daí vem ali os 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda, né, com todo o seu ser, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com tudo que nós somos, com toda a nossa alma. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E a Dona Maria falava, né, que o que mais mudou depois dela ter aceitado Jesus foi o amor a este Deus, mas o amor ao próximo. Ela foi em cada pessoa, aquelas pessoas que ela falou mal, aquelas pessoas que ela foi maledicência, ela foi em cada uma dessas pessoas e pediu perdão. E segundo ela, quando ela saía de cada casa para a qual ela havia passado, ela se sentia leve, ela se sentia limpa na presença do Senhor. Eu, quando me converti lá atrás, o Senhor também me pediu para pedir perdão para algumas pessoas. E algumas dessas pessoas, uma em específico, na verdade foi uma pessoa que me fez muito mal, mas o Senhor ministrou no meu coração. Mostra para essa pessoa o que Cristo pode fazer, o que Cristo fez na tua vida. E vai lá, pede perdão para ela, pede perdão para essa pessoa, para que ele veja o que Cristo fez em ti. E para que então essa pessoa também possa olhar para os olhos de Cristo e possa entender que a vida dele também pode ser transformada com esse amor, né? Com esse amor de Cristo.
E aqui, então, dentro desse contexto aqui de Neemias 13, o que aconteceu? As diversas reformas que depois Neemias teve que refazer essas reformas e limpar as mesmas coisas que aconteciam. Eu vou começar lendo, então. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Aqui os moabitas e os amonitas, eles eram descendentes de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão, que morava lá em Sodoma e Gomorra e que foi salvo ali pelos anjos, ele e suas duas filhas. A sua esposa virou para trás, olhou, fez o que o anjo havia dito que não era para fazer. Então ela se tornou numa estátua de sal. Então as suas filhas foram para um lugar, foram para um lugar distante junto com o seu pai, e pensaram, nós não vamos ter descendentes, né? Eles estavam isolados, porque possivelmente ficaram com muito medo depois de tudo que viram. Então elas embebedaram o pai e cada uma delas teve relações sexuais com o pai. Então ali foram gerados os moabitas e os amonitas. Então eles, que eram parentes ali de Israel, parentes ali de Jacó, né? Quando Moisés pediu para passar pelas terras deles para que o povo seguisse a trajetória que Deus estava conduzindo, eles não deixaram. Então Deus agora está dizendo, olha, afastem-se, até porque eram idólatras e, enfim, e tinham perversões ali que nós podemos ler em outra situação lá em Números, está lá em Números 23, essa questão aí de Balaão, que foi chamado para amaldiçoar o povo ali. E esse povo também fez com que eles faziam prostituições em idolatria em altares. Era aquela, como é que chama? Culto a ídolos, porém com prostituições, né? Com relações sexuais. E eles fizeram que, da mesma forma, os homens lá que estavam ali no deserto também se corrompessem com isso. Então foi Finéias lá no momento que Deus, pela ira do Senhor, lançou uma praga sobre o povo em função do pecado desses homens. Então 24.000 pessoas já haviam morrido. Então Finéias, o neto de Arão, foi lá e matou um casal ali que estava dentro dessa situação. E então a praga cessou. Então tem todo o contexto ali em Números. Se você quiser, pode dar uma lida depois. Mas aqui dentro desse contexto, então, o povo retirou os amonitas e os moabitas ali no meio deles. Aqui versículo 4 continua. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo de nosso Deus. Ele era parente de Tobias, de novo Tobias, né? O Tobias foi aquele que infernizou ali a vida de Neemias e de Esdras ali dentro do contexto com a reconstrução dos muros. E Tobias era parente do sumo sacerdote, então tinham ali filhos, tinham relações ali de alianças que não deveriam ter sido feitas. Então olha o que esse Eliasabe fez, o sacerdote. Tobias tinha colocado à disposição, ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. O templo, ele era purificado, os sacerdotes eles vinham, purificavam o templo, purificavam eles próprios, purificavam os objetos do templo, mas o sacerdote vem e deixa lá, separa uma sala, para esse Tobias utilizar e levar as coisas dele ali para dentro do templo. Neemias, quando viu isso, ficou perplexo. E olha o que aconteceu. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite.
prescritos para os levitas, os cantores, os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, foi o tempo que ele estava lá com o rei, quando ele tinha voltado depois dos 12 anos. Eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade de Eliasabe. Havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Agora, trazendo para os nossos dias atuais, né? Hoje, o nosso interior é o templo do Senhor. Hoje, nós temos um altar queimando e precisamos ter um altar queimando aqui no nosso interior. E o que há no nosso interior, o que há nas nossas reações que estão deixando o nosso altar impuro? O que há nas nossas reações, nas nossas condutas, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos comportarmos, na nossa maneira de adorarmos a Deus, que vai fazer com que o nosso altar seja um altar impuro, que vai fazer com que o nosso templo seja um templo impuro. Esse é o questionamento que nós devemos nos fazer. Que o Senhor nos traga consciência, que o Espírito de Deus nos traga consciência o que ainda há de impureza no nosso ser. É uma falta de perdão? São vícios? São pensamentos? São atitudes? É falta de buscar o Senhor? É falta de intimidade com o nosso Deus? O que é que faz com que o nosso altar não queime como deveria? O que é que faz com que o nosso Deus não possa nos entregar tudo aquilo que Ele já tem sonhado para nós? E aí, continuando aqui, versículo 10. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelo culto de oração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato confrontei as autoridades e lhes perguntei por que o templo de Deus foi abandonado. Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. E assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. A oferta que nós damos, o dízimo que nós damos ao Senhor é instituído pelo Senhor. Muitas pessoas se afastam da igreja porque essa igreja só pede dízimo, essa igreja só pede oferta. Isso é só uma desculpa, porque existem todos os tipos de igreja. Pessoas se afastam, tem igrejas que realmente essa questão financeira é em demasiado, sim. Mas tem outras igrejas onde não há essa questão financeira em evidência, mas mesmo assim as pessoas estão se afastando. Então as pessoas elas só vão arrumando desculpas para se afastar deste Deus, porque os seus pecados em oculto estão ali em evidência, então a carnalidade ela fala mais alto, não, eu quero continuar indo em tal lugar, eu quero continuar com aquela amizade, eu quero continuar fazendo isso que eu fazia, isso me dá prazer, né? E Deus vai ficando em segundo plano, que era a mesma coisa que eu fazia lá quando eu não era convertida. Eu achava, eu tenho Deus, Deus só quer que eu seja feliz. E eu estava ali fazendo todas as coisas que a minha carnalidade queria. Mas a partir do momento que nós temos o entendimento, através da palavra, daquilo que vem à nossa consciência, dos nossos pecados, nós não temos mais saída. O nosso caminho é nos alinharmos na presença do Senhor, e eu posso dizer, por mim, que não existe felicidade maior do que estar na presença deste Deus. E aí ele continua aqui no 13. Então Neemias veio e de novo arrumou ali os levitas precisaram voltar ali para os seus campos, porque eles não tinham o que comer. O trabalho deles era no templo. Mas se o templo não era alimentado pelas ofertas, pelos dízimos,
eles não tinham como retirar o alimento deles, então eles precisaram voltar para os seus campos para produzir os seus alimentos, para que eles pudessem sobreviver. Então Neemias faz com que eles retomem, de novo chama a atenção do povo aqui para que o povo volte a dar os dízimos, volte a dar as ofertas. Então, no 13, nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias. Vou passar para frente isso, gente, que a gente já está em cima do horário. 14, e aí Neemias fala ao Senhor, né? Lembra-te dessa boa obra, meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Eu vou ficar aqui, gente. Dentro desse contexto tem muita coisa para se falar. Eu vou ficar aqui. Mas Neemias, da mesma forma como Moisés lá. Moisés, essa passagem aqui que fala dos moabitas e dos amonitas, tem uma passagem aqui que é a passagem onde, eu vou ler só essa parte aqui, versículo 20, capítulo 25 de Números, versículo 6 aqui em diante, fala o seguinte: quando os homens estão se corrompendo e mantendo relações com mulheres moabitas da região, né? Então, versículo 6, nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher medianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto de sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. O que eu quero falar chamando atenção para isso? Aqui Neemias, da mesma forma que Moisés ali, da mesma forma de que tantos outros profetas do Senhor estavam na luta para que a obediência fosse instituída através daquele povo ali. Hoje, nos nossos dias de hoje, o Espírito de Deus nos fala individualmente com cada um de nós e nos fala como comunidade. Nós vamos entender da palavra do Senhor, nós vamos conseguir trazer à consciência os nossos pecados quando nós estivermos andando em comunidade, andando como povo de Deus, nos encontrando, estando com os nossos irmãos. Ontem nós tivemos um tempo tão agradável no culto, na igreja, o pós-culto, o antes do culto. Depois nós tivemos um encontro num parque. Então, esses momentos fazem com que nós possamos entender em nós aquilo que precisa ser corrigido e então nos alinhamos para ter cada vez mais da presença do nosso Deus. Então, a semente que foi lançada no ouvir da palavra, ela vem para o nosso coração e ela começa a frutificar. Mas quando nós estamos endurecidos, né, na nossa carnalidade, nos nossos pecados, quando nós não olhamos com zelo para a palavra do Senhor, nós vamos deixando de lado as instruções que o Espírito de Deus ele vai sussurrando aqui no nosso ouvido e vai fazendo com que nós entendamos pequenos detalhes da nossa vida que precisam ser alinhados. E esses detalhes vão fazendo a diferença num todo. É como um pingo no balde. Uma vez eu vi um professor de inglês falando e eu peguei aquilo para mim e é verdade. Aprender inglês é como um pingo no balde todos os dias. Hoje eu aprendo uma palavrinha, amanhã eu aprendo mais uma palavra e assim eu vou crescendo no meu vocabulário e eu vou aumentando a minha né? O meu falar vai aumentando. A palavra de Deus é a mesma coisa. Todos os dias, essa palavra aqui, cada pouquinho que nós vamos retendo dessa palavra, que nós vamos retendo dela, porque nós podemos muito bem ouvir essa palavra e não reter. Não, a minha carnalidade é mais forte, a minha vontade é mais forte, então a semente ela não frutifica. Mas cada tempo que nós vamos retendo, nós vamos tendo uma porção maior desse Deus e nós vamos nos tornando imagem e semelhança cada vez mais dele, com um caráter cada vez mais alinhado a ele. Então a vida que é este Deus
vai tomando conta do nosso ser. E a luz dele vai iluminando cada cantinho do nosso interior. Onde há trevas, então a luz começa a prevalecer. E nós vamos gerando amor pelo próximo, amor cada vez maior por este Deus. Então, independente do que acontece em nossas vidas, independente das nossas lutas e que temos. Ontem ainda uma irmã me falou, hoje está com uma carinha melhor. Eu disse, minha irmã, muita luta. E nós temos muita luta. Todos nós. E quanto mais nós falamos ainda, pregamos a palavra do Senhor, mais lutas nós vamos ter. Nós estamos à frente aqui, né? As setas, elas vêm. E quantas vidas são libertas através da palavra do Senhor? Quantas vidas são libertas quando nós abrimos os nossos lábios? Quando nós nos dispomos a dar a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor? E então nós vamos sendo fortalecidos também no nosso interior, porque as lutas elas vão aumentando, mas nós estamos fortalecidos porque nós não estamos mais sozinhos. É este Deus que vai tomando a frente das nossas vidas. E eu vou finalizar então aqui. E que o Senhor nos fortaleça nesse dia e que nós possamos ter cada vez mais dele, que nós possamos cada vez mais jorrar rios de águas vivas deste Deus e que nós possamos frutificar cada vez mais da vida que provém dele. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, meu Deus, eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor infinito, Senhor, eu te agradeço por quem tu és. Ó Deus, vem e toma conta das nossas vidas, dos nossos caminhos, das nossas mentes, Senhor. Que nós possamos te adorar em todo o tempo, que nós possamos honrar o teu nome em todo o tempo, que nós possamos, ó Deus, alegrar o teu coração, Senhor. E que os teus olhos estejam em cada passo, em cada reação, em cada situação das nossas vidas. Nos ajuda, traz a consciência aquilo que precisa ser mudado, traz a consciência os pecados em oculto, Senhor, para que nós possamos nos corrigir na tua presença. Eu louvo, Senhor, pelo teu nome e se conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, então, se Deus quiser. Fiquem com Deus.